perdeu um pouco o acesso, né? O CDI substituiu o overnight, o CDI é o praticamente CDI. o overnight. Né? O CDI é uma taxa diária, é uma taxa, aliás, se fala ainda Selic over, né? CDI over, de overnight. Pergunta aqui, fala. A Selic over é causada por aquela CEL 1054 que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu mostrei para vocês a cozinha da Selic over. A Selic over é a média da taxa que é transacionada daquela CEL 1054. Mas enfim. É isso aí, verdade. A Selic over, ela vem da média ponderada ali das compromissadas com títulos públicos federais e que vençam em um dia, né? Por isso o over. Legal. Então, a pergunta do Leandro. Tem uma posição em fundo de papel há mais tempo e efetuei uma operação de day trade com lucro mais abaixo do preço médio da minha posição. Tem imposto nesse caso? As coisas que vão complicando em fundo imobiliário, né? Day trade muda o preço médio ou não muda o preço médio? Se você fez day trade, eu entendo que você tem que pagar imposto de renda e não mexer no seu custo médio ponderado da posição original, certo? Day trade é definido pela compra e venda no mesmo dia. Então, as compras e vendas no mesmo dia é uma operação de day trade, você tendo o estoque ou não. O que sobrar dessa operação, se sobrar, sim, você se envolve no estoque ou cria um estoque. Então, paga imposto de renda, fez day trade e nem olha para o custo médio ponderado. Não mudou nada na posição original que você tinha, certo? Correto, correto. Novamente, day trade é caracterizado por isso. Então, é até engraçado, eu faço de vez em quando, e é um estorvo, porque você tem que abrir a planilha de day trade, contabilizar o day trade, e às vezes sobra, não é o day trade limpo, então sobra a posição, daí você tem que fazer a diferença da posição para mandar no estoque. Trabalhão. O pessoal tá mandando hoje aquelas perguntinhas bem tranquilinha, bem facinho de responder, ó. A pergunta do Alex. Declaração de dividendos no exterior. Posso somar os dividendos de todos os ativos e declará-los no mesmo? Ou tenho que declarar os dividendos de cada ativo separado no mês? O Alex, isso aí você vai declarar no Carnê-Leão, né? Eu entendo que você pode somar tudo, não tem necessidade de falar ação ABC, BDR, ABC. Não tem, soma tudo, manda no Carnê-Leão. O que importa ali para a Receita é saber se você está na faixa de isenção ou não, você vai ter que te tributar, né? E, no entanto, o pagamento, se tiver que pagar, é um DARF só. Não é porque é separado os vários. Né? Na hora de fazer o DARF tem que ser somado, ponto. Não adianta, vou fracionar em 20 para que seja muito multiplicadinho. Não, o DARF é um por mês. Mas, então, estou falando aqui da minha intuição, tá? Nunca li nada a respeito que eu posso falar, pá, sim, tenho certeza, mas não vejo motivo para fazer nenhum tipo de especificação. Pode juntar tudo e colocar no Carnê-Leão lá. Chegou a Jana, boa noite. Mais perguntas? Ó, o Thiago também tá nos ajudando aqui, falando que pode somar tudo. Possivelmente você declara no Carnê-Leão separado, mas obviamente o DARF acaba sendo um só. Até quando você imprime o DARF, ele imprime um só, né? Um por código de recolhimento. O Bruno falou que tinha uma pergunta interessante antes da live de um outro Bruno. Vou tentar resgatar aqui, Bruno. E eu vou ter que voltar na minha conversa com o Nod, porque se o programa da Receita deixa fazer a compensação de FII confiável, né? Daí eu falei com ele, tem que refazer tudo. Mas, cara, eu vou reler a lei de novo. Eu não achei de jeito nenhum a compensação de um com o outro, não. Eu vou ter que tentar. Agora eu vou ter que ler procurando a outra interpretação. Pelo que eu te falei, pela observação lá do programa da Receita, que eu já falo que pode Help. compensar. A gente tem que dar uma olhada no help desse programa para ver se ele comenta alguma coisa. O Bruno Fontana, a pergunta do Xará que você falou era do Bruno Freitas. Eu cheguei a comentar assim. Ele estava falando sobre realizar prejuízo para aproveitar e diferir tributos, né, depois. E que eu disse que sim, vale a pena fazer. Então, dei aquele exemplo: você comprou cotas de um fundo por R$100, que agora está 80, e você não pretende vender esse fundo. Então, vai lá, realiza esse prejuízo, vende hoje, compra amanhã, e aí você tem um prejuízo para aproveitar. Quando tiver lucro no futuro, você vai lá e compensa.
você está diferindo esse tributo, né? Uma hora você vai ter que pagar, mas pode ser uma boa, né? Porque pode demorar bastante até você ter vendas e lucro suficiente para voltar a pagar imposto de renda, certo? Um pouco dessa dúvida deve ser porque no Brasil não tem restrição de fazer isso. Só que em outros países existe a restrição do wash trade, né? O trade que você faz só para obter o benefício fiscal, inclusive qualifica quais tipos de wash trade são literalmente inertes. Então talvez a dúvida seja isso. Sim, no Brasil não tem regra de wash trade, sim, você pode vender, desde que não seja day trade, você pode vender, apurar o prejuízo e recomprar. Ainda sobre a questão dos dividendos no exterior, o Thiago está complementando que é mais fácil declarar. Junta tudo e, se não passar do limite de isenção, lança direto na declaração. Até a Receita meio que fala para fazer isso. Mas na declaração, você tem que declarar no Carnê-Leão, né, Thiago? Receber o dividendo tem que declarar no Carnê-Leão. Aí, se não passa, se tiver dentro do limite da isenção, não vai ter que pagar nada e tal. Depois, na declaração, você importa no Carnê-Leão. Mas você tem que declarar isso todos os meses no Carnê-Leão, essa receita, né? E declarar no Carnê-Leão tem a vantagem que o próprio Carnê-Leão calcula para você a isenção e facilita a sua vida na hora de preencher a DIRP, porque você de fato importa. E importar, eu sei que digitar na declaração é muito melhor, porque o DIRP, o Carnê-Leão é um inferno, mas é um jeito de você documentar, olha, eu estava isento, não só declarei como eu estava isento, né? Você preencher o Carnê-Leão tem essa vantagem, você gera a documentação da declaração e da isenção numa pancada só. Sim. Pergunta do Ivan Rocha, cara, essa é interessante. E no caso do FIINFRA, algum tratamento especial, já que não tem IR sobre ganho de capital? Então, não tem IR, não tem IR. Tanto faz se é day trade, se é operação normal e tal, não sei o quê. Mas uma coisa que aconteceu num fato, aqui numa live dessas, de uma pessoa nos comentários falar, cara, professor, cuidado com o FIINFRA, porque eu vendi e a corretora fez a retenção do IOF. Olha que interessante. Não tem imposto de renda, mas ele vendeu antes de 30 dias e cobraram o IOF dele. Faz sentido? Não, nenhum. Mas eu consigo entender a corretora ter falado, olha, na dúvida eu vou cobrar. Não faz sentido nenhum em FIP, não faz sentido nenhum em FIC e FDIC, eu acho, mas em FIDC, em Fundo de Direito Creditório, faz, porque ele é taxado como renda fixa. Então, no FIINFRA, formato FIDC, talvez faça sentido. Se for um FIINFRA que é um FDIC, ok. Mas no caso era FIINFRA mesmo. Bom, pode ser que não fosse ele tenha se confundido. Assim, o que eu entendo é o seguinte, André, se o condomínio é fechado, cota listado em bolsa, condomínio é fechado, não houve resgate de nada. Então não tem razão de ser o IOF, né? E veja que um ETF de renda fixa, por exemplo, não tem IOF. E isso está normatizado. Agora, um FIINFRA é um fundo de renda fixa de crédito privado. Se acontece um resgate antes de 30 dias, tem incidência de IOF. E aí a corretora falou, bom, o cara vendeu cotas, eu vou tratar como resgate, na dúvida, eu vou aqui reter isso para não ter dor de cabeça com a receita. Acho que não tem menor cabimento, mas também imagino que não esteja escrito em lugar nenhum. Tem uma norma específica falando sobre os ETFs de renda fixa, não deve ter nada falando sobre as cotas de FIINFRA fechado, entendeu? E aí, apesar de não concordar, mas entender o que a corretora fez, aí fico imaginando se é um day trade, então. E aí pirou, né? Aí deu pau no sistema. Qual que é a alíquota de IOF? Não tem, porque ela passa a ser a partir de um dia. E nessa operação não teve nenhum dia de Ou seja, a alíquota de IOF é 96% para um dia e nada no dia zero. Nada no dia zero, assim como é nada no dia 30 em diante. Né? Mas então quem tem cota de BDR, se fizer uma venda em curto prazo, não estou dizendo que tem que incidir o IOF. Pelo contrário, estou dizendo que, na minha opinião, não faz o menor sentido ter retenção de IOF. Mas preste atenção se a corretora não faz essa retenção
E aí, se fizer e você discordar, você vai ter que entrar em contato lá com a corretora. Tá? Não deveria haver. É que eu vi um caso, talvez correlacionado com isso, por isso que eu lembrei de FDIC. Um cara que comprou uma debenture, comprou a debenture por 1.200, resgatou por 1.250, tipo um mês depois, e ele cobrou imposto sobre 250, não só sobre os 50. Daí o cara, não é possível, eu vou cobrar imposto só pelo mais-valia, né? Não posso ser cobrado imposto sobre todo os juros. Daí a gente, beleza, vamos sentar e achar a instrução. E quando a gente olhou a instrução é sobre todos os juros. Comprar renda fixa no secundário, a gente chegou à conclusão, pode ser a conclusão errada, mas a gente comprar renda fixa não isenta no secundário é extremamente arriscado para a pessoa física. A única que não é arriscada tributariamente é isenta mesmo. Porque a gente foi tentar provar por A, mas vê que a corretora estava errada. E não conseguimos. Bom, o tema de hoje está sendo tributação. O Robson diz que foi ele que pagou o IOF. Se não me engano, pelo que eu entendi do seu comentário naquela ocasião, Robson, foi o BTG que fez isso, né? A retenção. E era a FIINFRA mesmo, era o BDIF, se não me engano, né? Se você puder comentar aí. Era a FIINFRA e foi no BTG a retenção do IOF? O Tiago está dizendo, não, a Receita disse numa instrução que se o valor for abaixo da isenção, não tem obrigação de fazer o carnê-leão. Se tem instrução, tem número, tem nome. Nome e número. Nome, número e artigo. Não tem essa não, mano. Não tem essa não. A instrução tem nome, número, artigo, data e tudo mais. Queremos fatos, Tiago. Mas confiamos em você. Sim, mas é importante. Na divulgação tem importante. Peraí, antes de eu pegar essa do Walter, tem uma continuação aqui do Thiago, dizendo que ele fazia os lançamentos mensais dos dividendos no exterior, aí veio essa instrução da Receita e ele parou de fazer e agora faz direto na declaração. Mas se você puder aí buscar o número da instrução, vai ser bem legal mesmo. Sim. Aqui, Walter, então a operação day trade com fundo imobiliário tem um cálculo de imposto diferente. Não considera o preço médio da carteira, mas o resultado do dia apenas. Exatamente isso, Walter, exatamente isso. Day trade não mexe no preço médio. Tá? Por isso que eu vou discordar. É o cálculo de day trade de fundo imobiliário? Não, o cálculo de day trade de tudo é assim. De tudo. Não é de fundo imobiliário. Todo day trade não interfere com estoque. De novo, INRFB 1585, artigo lá pelo 40. Não vou acertar o artigo agora nessa hora da noite, mas instrução normativa da Receita Federal 1585. Tem lá, se for day trade, tem poucos artigos de day trade lá. Numa operação normal, né, como a própria Receita chama, existe liquidação física e liquidação financeira, certo? Se eu comprei, eu tenho que pagar e tenho que receber ativo. Se eu vendi, eu tenho que entregar ativo e receber dinheiro. Num day trade não existe liquidação física, só existe liquidação financeira. Tudo que eu comprei eu vendi no mesmo dia, a diferença é positiva ou negativa. Ou eu recebo dinheiro ou eu pago dinheiro. Mas não tem movimentação física dos meus ativos. Então não tem razão de ser mudar o preço do estoque, já que não teve movimentação no meu estoque, entendeu? Só teve o giro lá e lucro ou prejuízo. Tá? BDIF é um FIC de curto prazo. Então, não sei se isso tem a ver. Ele é um FIC é um fundo de investimento em cotas de fundo. Ele é um fundo de fundos. Particularmente de curto prazo. De renda fixa. Está dizendo que foi na Orama e foi o BDIF. No caso do IOF foi sobre o BDIF, mas foi na Orama, não foi no BTG. Então, agora eu sei que eu estou me pegando em detalhe, mas o BDIF, ele é um fundo de infra, é um fundo de investimento de renda fixa de curto prazo. A qualificação dele é renda fixa e é curto prazo. Ele não é um FIP. Ele é mais parecido com FDIC do que com um FIP, aliás, por essa nomenclatura. Não, um FIINFRA, né, o André? Esses fundos, eles são
FIINFRA, que foram criados pela mesma lei de 2011 que criaram as debêntures de infra, aquela coisa, e regulamentados pela CVM há coisa de 2 anos, mas na prática não é que a CVM só incluiu ali na 555 os FIINFRA junto dos fundos de renda fixa de crédito privado, mas eles podem ter condomínio fechado, podem ser condomínios fechados e ter cotas listadas em bolsa. Então tem FIINFRA, que é um 555 normal, tem FIINFRA que é condomínio fechado e lista em bolsa. Mas ele é um fundo de renda fixa de crédito privado. Então daí essa confusão que eu estou dizendo que eu consigo entender a corretora, dá o mesmo tratamento, mas o que acontece é que ele acaba sendo um bicho diferente, inclusive para quem faz gestão. Né? Sim, mas vou te dar um exemplo mais complicado ainda. Tem um fundo, olha que interessante, tem um fundo de LFT aberto, olha a história, fundo de LFT, renda fixa, aberto, pode aplicar e pode resgatar, listado em bolsa, pode comprar e vender em bolsa, que a tributação em bolsa é 15%. Olha que interessante, a tributação, ele é um fundo de renda fixa, longo prazo, ok, para ajudar, aberto, ao mesmo tempo listado, cuja tributação é 15%. Olha que confusão. Ele é aberto e listado para começo de conversa. Legal, cara, né? Sim, nosso mercado está cada vez melhor, né? Com mais produtos, mais possibilidade da gente montar as operações que quiser, diversificar e tudo mais. Agora, a tributação é de arrancar os cabelos. Né? E aí, ainda mais falando de Brasil, que as coisas vão saindo, o mercado é sempre mais dinâmico do que o regulador e as coisas vão acontecendo. E aí você vê situações até como essa, por exemplo, do ETF de renda fixa, que tem uma tributação diferente e tem o próprio ativo. Qual o sentido disso? Lei específica, cara. Por isso que eu tô falando pra você, as regras gerais, elas são terríveis, porque tem lei específica. Ele é um fundo aberto, listado. Olha que já começa por aí. Você já tinha visto um fundo aberto e listado? Sim. Começa dia 8 na bolsa. Uhum. Tudo bem, é uma novidade, não existe. Vai existir na segunda-feira, não sei. Mas enfim, no dia 8 ele está listado. Vai listar um fundo aberto na bolsa de LFT. Olha que maravilha. Mercado crescendo. O duro é a bagunça com a receita. O Júlio de Veras perguntou o que significa o Come Cotas e quantas ações ou fundos começa o Come Cota. Meu caro, Come Cotas só vai acontecer em fundos, não esses que a gente está falando, fundo imobiliário, FIINFRA, tal, isso aí não vai ter Come Cotas. Tem Come Cota no fundo DI, no fundo de ações, no fundo multimercado, aquele fundo que não é os que você negocia em bolsa, tá? São os fundos chamados de 555, porque eles são regulamentados pela instrução CVM 555. Então aí vai ter Come Cotas, que nada mais é do que uma antecipação da tributação. A cada 6 meses, o administrador do fundo tem que ver lá qual o seu lucro e tributar em 15%. E efetivamente ele faz não é uma retenção na fonte, né? Mas ele faz esse pagamento por você. E como não tem dinheiro lá, ele tem que vender cotas para fazer dinheiro para você pagar esse imposto de renda. Por isso que ele é chamado de come cotas. Então ele também acaba sendo, na prática, uma venda compulsória de cotas na quantidade necessária para ter o dinheiro para pagar o imposto, que é uma antecipação. Depois, quando você fizer o resgate das suas cotas e tiver tributo a pagar, é feita uma compensação do que já tinha sido pago com o que você ainda deveria pagar. Tá? Mas isso é o Come Cotas. Não tem Come Cotas em ação, não tem Come Cota em fundo imobiliário, em FIINFRA, em nada disso do que a gente está falando aqui, que é negociado em bolsa, no próprio ETF de renda fixa, aí não tem Come Cotas, tá? O grande Leandro Manuel. Leandrinho, tá dizendo aqui, ó, nos fundos, quando ele opera day trade e tem lucro, também faço algumas vendas com lucro sem ser day trade. A nota de corretagem considera no dedo duro tudo a mesma coisa? Não.
O cálculo de imposto de renda duro é o cálculo mais fácil que a Receita tem, que a corretora tem que fazer, né? De todos os problemas que a corretora tem, esse é o menor dos problemas. O IRRF dedo duro é sobre as quantidades casadas de compra e venda do mesmo ativo. Tanto é que você vai reparar o seguinte, quando você faz uma nota de corretagem dessas que tem day trade e não day trade, algumas linhas vão vir indicado o D de day trade e outras não. Você pode fazer a conta na mão que o IRRF vai se referir às linhas que tem D, e no caso das quantidades não bater dentro das linhas que tem D, né, não é obrigatório que as quantidades batam, você vai ver que o IRRF tende a ser sobre os saldos que batem das linhas que tem D, excluindo saldo que não bate, linhas que não tem D. Acho que é um momento bom de contar a história, então. O cara fez 1.000 day trades durante uns anos, deu prejuízo, né? Se deu prejuízo não tem que declarar nada, né, na cabeça dele. Uhum. Passou 2 anos, recebeu um DARF de 600 mil reais a Receita. Ó, pronto, tá aqui, pague. Qual que foi a lógica? Ele teve lucro alguns dias, né? Daí, nesses dias, tem IRRF duro. Uhum. Ele teve prejuízo no somatório, mas isso não evitou que ele tivesse IRRF alguns meses, porque ele teve lucro alguns dias. A Receita fez a conta. Ué, se isso aqui é 1% do seu lucro, é fácil fazer a conta de qual que é o seu lucro total. Tá aqui o DARF, que você não pagou, pague. Imagina o susto do cara. E aí ele tem que ir lá na Receita Federal, levar uma tonelada de nota de corretagem para aprovar para a Receita que ele não devia nada. Se ele devesse, então aí vira conversa de botequim. não, aparentemente não devia. E teria é... evitado esse problema todo se tivesse lançado os prejuízos lá na ficha de renda variável. Ah, sem dúvida não. Ele não declarou. Olha lá, as perguntinhas faceizinhas de tributação que estão chegando hoje. Lindsay Físio. Entre os ETFs, pode compensar o imposto de renda entre todos eles? Não. Entre todos eles, não. Então, segue aquela linha que eu falei, ó. A alíquota é a mesma, a classe de ativos é a mesma. Então, primeiro separa entre renda variável e renda fixa. Tá? E depois vai pela alíquota. Então, você colocou aqui, ó. IVVB 11, Small 11, Hash 11. Desses três, você pode compensar entre eles. Todos de renda variável, mesma alíquota. Fixa 11, pode. Fixa 11 é renda fixa. É outro bicho. Inclusive, o ETF de renda fixa, ele tem tributação retida na fonte. Se você tiver lucro, vai ser retido na fonte pela corretora por onde você fez a venda. Tá? Então, são bichos completamente diferentes. É renda variável e a mesma alíquota pode compensar. Tá? Mesmo você está falando, cara, em VVB11, que é S&P 500, com Hash 11, que não vou nem falar, não é nada, que é um sonho de uma noite de verão que as pessoas resolvem operar. Pode compensar? Pode compensar. Agora, renda variável com renda fixa, aí não. Fala aí, André. Não, você comentou que o Fixa 11 é tributado na fonte, certo? Sim. Então, a corretora tem que rastrear o preço médio do cara, né? Porque, em teoria, tem variação de preço no secundário. Então, olha como isso talvez esteja correlacionado. Se a corretora já é obrigada a rastrear o preço médio do cara para tributar na fonte, talvez ela também tenha, por semelhança, a obrigação de rastrear prazo para daí cobrar o IOF. Não que ela, de novo, não é por analogia, ainda que a corretora faça por analogia, tem que achar a lei que diz que nesse caso é na fonte, pelo jeito é, sim, concordamos, e sendo na fonte, se esse investimento em particular tem IOF, basta isso para ele ter IOF. Sim, pode ser que venha daí essa história toda. O Robson está dizendo aqui que todos os IMABs são tributados na fonte. Os ETFs de renda fixa têm tributação na fonte. Eu acho que até por isso que demorou tanto para ter, assim, já existia, mas você queria operar, a corretora não tinha liberado operar ETF de renda fixa. Porque a lei fala que ela tem que apurar e recolher na fonte. Quem disse que ela tinha sistema para isso? Né? Hoje em dia, acho que em todas elas você já consegue, mas
demorou um bom tempo para conseguir ter isso em várias corretoras, né? E agora nós temos IMAB na bolsa, temos pré-DI na bolsa, e agora temos LFT na bolsa. E nada difícil é aceito como margem para poder fazer umas alavancadinhas mais comportadas. Tantos anos que o André fala isso, um dia vai.